Hello, tudo bem, pessoal? Hoje o nosso vídeo é sobre geografia, tá bom? Assim como nos outros vídeos, eu estou fazendo uma revisão, em cada matéria, para a gente dar sequência na nossa nova apostila. Então vamos lá. Em geografia, a gente viu o contexto onde vocês estão inseridos, onde nós estamos inseridos. Então, nós primeiramente temos uma rua, um local onde a gente mora, Depois, a nossa rua, ela pertence a um bairro, tá? Esse bairro pertence a um município, a uma cidade que você vive. A sua cidade, o seu município, ele fica dentro de um estado. E o seu estado pertence a um país, tá bom? Isso daqui eu fiz com vocês em algumas atividades e é para vocês lembrarem. São endereços, que você tem, onde você vive, e tudo fica dentro de um país, em um contexto de um país. Vocês também viram que o Brasil, ele possui 26 estados. Cada estado tem a sua capital, tá? Ou seja, é a cidade mais importante, o município mais importante do estado. E nós temos um Distrito Federal, o Distrito Federal Brasília, tá? Que é a capital do nosso país, do Brasil, tá bom? Aí nós também vimos sobre a administração do município no qual a gente faz parte. Nós temos os prefeitos e vice-prefeitos e nós temos os vereadores também de cada município. O vice, o prefeito e o vice-prefeito, eles cuidam da administração, da execução das leis. Então, eles fazem parte do poder executivo. Os vereadores do nosso município, eles criam a lei, então eles fazem parte do poder legislativo. E nós temos também o poder judiciário, que são os juízes, onde eles estão ali para o cumprimento dessas leis criadas para a sociedade viver bem em harmonia, tá bom? Mudando um pouco de assunto sobre isso, nós fomos para as paisagens de um município. E aí a gente conheceu a paisagem cultural, que é a paisagem da cidade, e a paisagem natural, que é a paisagem do campo, a rural, tá bom? Depois, nós vimos como as paisagens podem ser modificadas, tá? Elas podem ser modificadas pelo homem, como elas também podem ser modificadas pela natureza. As paisagens modificadas pelo homem é quando ele constrói algo, quando ele derruba algum tipo de plantação para construir outras coisas, derrubam árvores para fazer outras coisas. E a paisagem modificada pela natureza são os agentes da natureza, o vento, a chuva, tá? Eles causam essas mudanças na natureza ao longo do tempo. Existem outros tipos de fator natural, como, por exemplo, um vulcão entrando em erupção, ou um terremoto, ou uma tsunami, são fatores naturais, só que eles modificam a paisagem muito rapidamente, Eles destroem algumas coisas e talvez essas coisas não podem ser construídas novamente. Mas, normalmente, a natureza, ela modifica a paisagem de uma maneira mais lenta, tá? E o homem modifica a paisagem para uma melhoria na sua vida, Eles constroem pontes para passar por cima de rios, eles constroem túneis, estradas e casas, comércios para viver, para ter trabalho. Só que nós temos que tomar cuidado com essas mudanças, tá? Elas precisam ser em áreas respeitadas, elas não podem ser feitas a qualquer custo, porque senão nós perdemos o nosso bem mais precioso, que é a natureza, Tudo que ela nos oferece, tudo que ela nos oferece. E aí nós também vimos a formação da população, de um município. E a formação da nossa população, a população brasileira, ela veio através dos indígenas, através dos negros africanos e através dos europeus, que foram os primeiros povos a viver aqui no Brasil, E aí desses costumes que eles tinham, a nossa cultura também foi se formando. Por isso que a nossa cultura é tão diversificada. Em vários cantos do Brasil existe um tipo de cultura diferente, e isso é bom, tá?
Aí também nós vimos um lazer urbano e um lazer rural. O lazer urbano é algo que a gente faz na cidade, ir a um shopping, ir ao cinema, comer em algum restaurante, né? E o lazer rural, perdão, é aquele lazer que a gente faz no campo, são as atividades ao ar livre e outras coisas. E por fim, vocês conheceram um pouquinho do mapa. Eu vou aqui para frente para mostrar para vocês cada parte desse mapa, tá? Que vocês estudaram já. Então, o mapa é a representação de um espaço em tamanho reduzido na visão vertical e em uma superfície plana, como uma folha de papel. E aí tem as partes, né, as estruturas do mapa. Então, nós temos o título, tá? Nós temos a legenda, a fonte, que é de onde aquele mapa vem, a escala, tá? A rosa dos ventos, que indica as direções que vocês também aprenderam em ciências, que são os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, tá bom? É isso que a gente vai fazer de revisão. Agora nós vamos iniciar a nossa segunda parte da aula, que nós vamos estudar na apostila 9, tá? Na apostila 2. O capítulo é o capítulo 4, Atividades do Espaço Rural, tá? Na página 278 e 279. Vou fazer a leitura desses dois textinhos aí, acompanhem comigo. As atividades econômicas realizadas no campo são responsáveis pela produção de alimentos e de materiais destinados às indústrias e pela geração de emprego e renda para muitas pessoas. Neste capítulo, vamos conhecer as principais características das atividades econômicas no campo. Então, qual atividade econômica retrata-se na imagem? Então, o que vocês acham? Que atividade econômica que seria essa aqui na nossa imagem, tá? B. Além dessa atividade econômica, quais outras atividades são realizadas no espaço rural? C. Existe espaço rural no município onde você mora? Em caso afirmativo, cite algumas atividades econômicas que você conhece que são praticadas nesse espaço, tá? Então, existe algum espaço rural no nosso município? Conversem aí com a família de vocês. Caso alguém conheça, vocês debatem sobre o assunto. Pergunta, né, para alguém que atividades econômicas que são realizadas, para vocês conhecerem um pouco mais sobre essas atividades no espaço rural, tá bom? Virando a folha, na página 280, vou aqui na frente de novo, porque nós vamos grifar, tá? Atividades econômicas no espaço rural. A agricultura, comecei a ler aqui no cantinho, primeiro parágrafo. A agricultura, a pecuária e o extrativismo são as principais atividades econômicas desenvolvidas no campo, tá? Então, vocês grifem para mim essa primeira linha, de agricultura até campo aqui no ponto. Vou ler aqui embaixo. Agricultura. A agricultura é a atividade que consiste na preparação do solo para plantar, no cuidado com o cultivo das plantas até a colheita de produtos, como arroz, feijão, soja e milho, tá? Grifem fazendo favor, de agricultura até milho. O restante desse textinho vocês vão fazer a leitura individual, tá bom? Embaixo nós temos pecuária. A pecuária é a atividade que envolve a criação de diferentes tipos de animais, como bovinos, suínos, aves, caprinos, equinos e peixes, tá? Podem grifar então também, de apecuária até peixes. Assim como de cima, o restante do textinho vocês vão fazer a leitura individual. Virando a folha, na página 281, nós vamos falar sobre o extrativismo. O extrativismo consiste na atividade da retirada ou da coleta de recursos minerais, animais ou vegetais da natureza. O extrativismo nada mais é do que extrair algo da natureza, tá? Grifem para mim, de o extrativismo até natureza. E eu vou vir aqui para baixo. Extrativismo mineral. Extrai do solo e do subsolo. O que seria o subsolo? Porção do solo localizada abaixo da superfície.
recursos como ouro, prata, cobre, areia e minério de ferro, tá bom? Embaixo nós temos o extrativismo animal. Desculpa, pessoal, o mineral, grifem também, fazendo favor, ó, de extrativismo mineral até ferro, tá? É uma vírgula ali. E depois vamos fazer a leitura do extrativismo animal. O extrativismo animal consiste na pesca e na caça de alguns animais, como camarões, caranguejos e peixes, tá? Grifem fazendo favor, de extrativismo animal até peixes. E aqui na terceira imagem nós temos o extrativismo vegetal. Consiste na extração e coleta de recursos vegetais como madeira, óleos, seivas, frutos e castanhas. O que seriam as seivas? Substâncias líquidas que percorrem no interior de um vegetal, como o látex da seringueira, e levam nutrientes para suas diversas partes, tá? Novamente vocês grifam aqui, de extrativismo vegetal até castanhas, tá bom? E aí, na página 282, a importância da agricultura familiar. Eu destaquei um pouquinho do texto, o restante vocês vão fazer a leitura individual também. Como eu já falei em outros vídeos, eu vou fazer perguntas sobre a leitura individual nas atividades extras, tá? Então, é muito interessante vocês fazerem a leitura, tá bom? Vou ler aqui um pedacinho. A agricultura familiar é um modelo de produção agrícola, pecuária e extrativista, que envolve o trabalho dos membros de uma mesma família, tanto em homens como mulheres, tá? Então, a agricultura familiar é algo que acontece no Brasil de fato. Muitas famílias que vivem no campo, eles trabalham, todos os membros da família trabalham nas plantações, tá? Na pecuária ou no extrativismo. Isso é uma realidade do nosso país, é uma cultura do nosso país. Por isso que nós estamos vendo também uma história sobre isso, que isso faz parte da nossa cultura, tá? Então, vocês grifem aqui fazendo favor para mim, de agricultura familiar até mulheres, tá bom? E depois façam a leitura. E aí vocês vão fazer a página 283, que são exercícios retratando sobre essas imagens. Leia o enunciado com atenção. E a 284 também, tá? A e a B vocês vão vocês vão responder de acordo com essas imagens. E a C, eles pedem para voltar na página 282, tá bom? Façam tudo com capricho e atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!